Oi, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da toxocongênita. A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, e ele tem o ciclo incompleto no humano. O ciclo completo, ele é no gato. Ela geralmente é transmitida quando o homem ele faz a ingestão dos cistos que estão na carne, geralmente a carne mal passada. Ou então quando ele ingere os oocistos em água contaminada, ou a mão está suja, ou algum alimento que está infectado, certo? Geralmente, a toxoplasmose no adulto, ela é assintomática e autolimitada, com exceção das pessoas que têm alguma imunodeficiência, certo? Nesses adultos, nos adultos que são sintomáticos, eles geralmente podem cursar com a síndrome da mononucleose like, que é quando a pessoa ela apresenta uma febre baixa, um mal-estar, e os linfonodos eles ficam aumentados na região cervical, beleza? Já em relação à transmissão, vai depender muito do trimestre de gestação e a gravidade também. Quanto maior for o trimestre de gestação, maior o risco de transmissão e menor a gravidade. Então, funciona basicamente assim. Se a mãe ela for contaminada no primeiro trimestre, ela tem 17% de chance de pegar a tóxico. No segundo trimestre, 25%. E no terceiro trimestre, ela tem o risco de 65% de passar para o bebê. Em relação à gravidade, se ela pegar no primeiro trimestre, a tóxico se manifesta muito grave no bebê. E se ela pegar no segundo trimestre ou terceiro, ela se manifesta de forma leve ou assintomática no bebê, certo? Geralmente, a tóxico no recém-nascido ela é assintomática. 85% desses recém-nascidos eles são assintomáticos, mas ele pode nascer com um retardo do crescimento intrauterino, com a prematuridade, alterações licóricas, como a pleocitose e a hiperproteinorraquia, e a principal, que é a cicatriz de retinocoroidite. 15% dos bebês, eles são sintomáticos, mas é muito, muito raro. E a tríade de Sabin, que é a principal e a que mais cai em prova, também é muito rara, mas as características delas são a calcificação intracraniana difusa, hidrocefalia e corioretinite. E se você for adicionar o quarto ponto, seria o retardo mental, certo? A toxo, ela geralmente, quando ela deixa sequelas, a principal delas é a retinocoroidite. E ela permanece em torno da primeira década do nascimento. Mas ela também pode manifestar alguns sinais neurológicos, como retardo mental, crise convulsivas, alterações motoras e surdez. É tanto que você faz o PEAT. E ela tem uma característica bem particular, que ela também se manifesta com alguns distúrbios endócrinos, como o hipotiroidismo, a diabetes insípidos, a deficiência de H e a puberdade precoce. Em relação à triagem, né, eu vou fazer alguns exames na mãe. A toxo é uma doença que eu faço triagem. E essa triagem eu vou fazer tanto no primeiro quanto no terceiro trimestre. E eu vou fazer através das sorologias da mãe, pedindo tanto IgG e IgM no primeiro quanto no terceiro trimestre, certo? O IgM, ele não é um indicativo muito fiel, porque ele pode dar falso positivo. Então, eu tenho que prestar bem muita atenção. Mas quando o IgM está alterado, né, ele geralmente se eleva na primeira e segunda semana após a infecção e permanece de 2 a 3 meses. Já o IgG, ele se eleva também no primeiro a segunda semana após a infecção, tem um pico de 3 a 6 meses, e na infecção aguda, ele sofre soroconversão. O que é isso? Por exemplo, eu faço o exame de IgG no primeiro trimestre e dá negativo, aí eu faço no terceiro trimestre e ele deu positivo.
Então, significa que ele converteu. Ele, no primeiro semestre, o IgG estava negativo e se converteu para IgG positivo. Então, significa que a mãe, ela pegou tóxico na gravidez. Ou se esse IgG aumentar pelo menos 4 vezes os títulos dele. Ele tinha IgG X e depois, quando eu calculei novamente, né, ele está 4 vezes maior. Então, isso significa que a mãe pegou essa toxina na gestação. Aí, além disso, eu vou analisar outro índice, que é o índice de avidez. Ele vai permitir que a gente analise o tempo dessa infecção. O importante de analisar é se ele for menor que 30 ou maior que 60. O intervalo entre 30 e 60, ele não vai dizer nada para a gente. Se ele for menor que 30%, ele tem baixa avidez, ou seja, a infecção aguda ela aconteceu recentemente. Então, por exemplo, eu pego a mãe no terceiro trimestre e ela está com um índice de avidez baixo. Então, significa que a infecção dela está ali, foi presente, foi pega na gestação. Agora, eu pego aí eu vou para o índice de alta avidez. Isso significa que a mãe, ela pegou, essa infecção ela aconteceu 3 a 4 meses atrás. Então, eu tenho que prestar atenção na quantidade de semanas da mãe. Por exemplo, eu faço exame no primeiro trimestre e a mãe está com índice de avidez alto. Então, significa que ela pegou tóxico antes da gravidez. Agora eu faço no terceiro trimestre e o índice de avidez é alto, então significa que ela pegou essa toxo há 3 ou 4 meses atrás, mas ela pegou já na gravidez. Então, a conduta é totalmente diferente. Certo? Alguma dúvida? Vocês aí? Não, pode continuar. Então, quando é que eu vou fazer essa suspeita de tóxico, né? Eu faço esses exames, as sorologias, aí eu tive essa modificação nas sorologias, e aí eu passo para eu vou fazer as ultrações, né, no bebê. Aí quando eu faço essa ultração, se eu achar alguma característica de tóxico gestacional, como por exemplo, hidrocefalia, calcificações cerebrais ou hepática, hepatosplenomegalia, ascite, cardiomegalia e calcificações placentárias, eu tenho que ficar em alerta. Se eu tenho essa suspeita de tóxico, eu vou pedir o líquido, certo? Vou fazer o PCR. Então, assim, toda vez que eu tiver essa soroconversão, ou seja, fiz no início da gravidez, o IgG era 1 e ele mudou para outro, significa que eu vou ter suspeita. Então, eu vou pedir o PCR líquido amniótico. Quando eu faço esses achados na ultrassonografia, eu também faço um PCR em líquido amniótico, beleza? Ou seja, tenho suspeita, eu peço esse PCR em líquido. Aí eu vou para o diagnóstico. Aí o diagnóstico de tóxico, ele pode ser comprovado, ele pode ser provável, ele pode ser improvável e ele pode ser ausente, certo? Aí vai depender muito do que eu vou achar. Como é que eu comprovo? Existiu soroconversão? Então está comprovado. Ou então eu tenho a detecção do DNA de tóxico em líquido amniótico. Se o líquido vier alterado com as características de tóxico, com DNA da tóxico, já confirmei. Quando é que esse diagnóstico é provável? IgG positivo e IgM positivo com baixo índice de avidez, porque significa que recentemente a mãe foi infectada. Um aumento progressivo nos títulos de IgG e IgM. Lembra, né? Se aumentar 4 vezes esses títulos, eu já posso suspeitar que esse bebê tem. IgM positivo e história clínica sugestiva de tóxico gestacional. O IgG da mãe dá positivo e ela tem essa história clínica de contato com gato, ou ela foi sintomática com algum. Ela teve aquela síndrome light, tá ligado? Então, assim eu posso provavelmente dizer que essa mãe pegou tóxico. Quando é que esse diagnóstico é improvável? Quando IgG positivo ou IgM positivo ou negativo
com índice de avidez alto, colhido antes de 12 semanas de gestação. Lembra que eu disse, se o índice de avidez for alto, significa que ela pegou de 3 a 4 meses atrás. Então, se foi menor que 12 semanas, não faz sentido eu dizer que a mãe está com tóxico gestacional, porque essa tóxico ela pegou antes da gestação. E ausente se ela tiver IgG negativo e IgM negativo, ou seja, nunca teve contato, mas ela é suscetível. Se ela tiver IgG positivo antes da concepção, ou seja, antes de estar grávida, ela já tinha esse IgG positivo, então não é tóxico na gestação. E se ela tiver IgM positivo sem aparecimento de IgG, porque o IgM ele não é fidedigno, ele pode sempre dar falsos positivos. Então, a gente só pode afirmar que tem se o IgG ele soroconverter, beleza? Aí a gente vai para o recém-nascido, o bebê nasceu. Aí eu vou ter que confirmar se essa tóxica ela passou para a criança, né? Então eu vou lá pegar o IgG, porque o IgG ele pode passar pela membrana. O IgM é muito grande e ele não passa. Aí eu vou calcular esse IgG. Se ele for 4 vezes o IgG materno, aí esse bebê ele precisa começar o tratamento e começar todas as condutas em relação a ele, certo? E outra coisa, o IgM ele já diagnostica a toxo congênita porque o IgM da mãe não passa para o bebê. Então, se ele tem IgM positivo, significa que está aguda. Aí ele pegou essa toxo, certo? Não é da mãe, é dele. Beleza? Ou seja, resumindo, se o IgG dele for positivo, pode ser que esse IgG seja da mãe. Então, eu tenho que confirmar, vendo se esse IgG está aumentado 4 vezes mais e acompanhar durante o ano. Mas se o IgM for positivo, já confirma o tóxico congênita, porque o IgM da mãe não passa para o feto, certo? Vocês têm alguma dúvida nisso? Não, tá tranquilo. Pode continuar. Pronto. Aí, tóxico congênita comprovado. Ou seja, PCR positivo, né, com DNA da tóxico comprova, IgM positivo entre 2 dias e 6 meses de idade, ele passa a permanência de IgM positivo. Sinais e sintomas sugestivos de toxocongênito. Filhos de mãe com IgG positivo para toxoplasmose. Aí eu tenho que sempre pensar em outras doenças, né? Todas as outras toxes. Eu excluo todas essas outras toxes e eu vou ficar analisando esse IgG. Se esse IgG ele persistir até os 12 meses de vida, significa que esse bebê ele tem toxocongênita. Mas isso nem significa que ele vai ter os sintomas. Esse bebê pode nascer assintomático. Lembra, né, que se ele pegar a toxo no finalzinho da gestação, geralmente essa toxo é bem leve, certo? Então, assim, às vezes eu confirmo o diagnóstico de toxo na criança e ela é totalmente assintomática, mas ela permanece com o IgG dela positivo durante o ano. Então, confirmo o diagnóstico. Toda vez que eu tiver a suspeita de tóxico, eu tenho que fazer uma avaliação complementar. Então, eu vou fazer todos aqueles exames que eu faço para as outras toxes também. Que eu vou fazer o hemograma, a função hepática, LCR, ultrassom transfontanela, TC de crânio, o fundo de olho e também você faz o PEAC, né, que é o exame para audição. Aí, beleza. A toxo, ela precisa de tratamento e ela tem 3 pilares de tratamento. Ela tem o tratamento tanto da mãe, que foi diagnosticada, tanto o bebê, ainda dentro da barriga da mãe, tanto quanto do bebê fora da barriga da mãe, se for comprovada essa toxo congênita. Então, assim, para tóxico gestacional, eu diagnostiquei a mãe. A mãe lá fez soroconversão do IgG e IgM. Então, eu vou fazer o tratamento dessa mãe. Aí eu já começo a espiramicina, certo? Aí, o objetivo de eu dar espiramicina para a mãe é justamente evitar que a toxo, ela se torne uma toxo congênita. Ela vai diminuir essa transmissibilidade, certo?
Então, já introduzo a espiramicina nas 3 primeiras semanas da infecção aguda. E eu vou manter essa espiramicina até o final da gestação, certo? Aí, como eu vou tratar o bebê, né? O feto. Eu faço lá o PCR, deu positivo, ou eu acho alguma coisa na ultrassom que seja sugestiva, eu vou começar a tratar o bebê. Aí eu vou começar com a tríade. Sulfadiazina, a pirimetamina e o ácido fólico. Eu fico dando a mãe até ela ter o bebê também. E se depois que o bebê nasceu, eu confirmo esse diagnóstico de toxo congênita, de acordo com aqueles critérios lá que eu falei, né? Os critérios que confirmam que é provável, que é ausente e o que é improvável. Ou se a mãe ela for positiva, né, para toxo gestacional, eu já começo a fazer esse tratamento no bebê, independente dele ter sintoma ou não. Aí, ó, filhos de mãe com toxoplasmose gestacional comprovado ou provável, eu faço tratamento durante os 12 primeiros meses, com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico. Se ele tiver, né, retinocoroidite ou hiperproteinorraquia, eu já associo a prednisona também, porque ajuda bastante. Aí eu tenho que prestar atenção numa coisa. Se esse bebê faz o tratamento com a pirimetamina, ele tem que fazer esse acompanhamento com o hemograma, porque ele tem um alto risco de ter neutropenia. Então, uma vez por mês, durante o primeiro ano, pelo menos, ele tem que fazer esse acompanhamento mensal de exame de sangue para ficar acompanhando essa neutropenia por causa do tratamento. E é por isso também que eu dou o ácido folínico, né? Que ele vai auxiliar a diminuir os efeitos da pirimetamina. Beleza? Aí o acompanhamento. Se a criança ela for assintomática e não tratada, eu fico fazendo essa dosagem de IgG a cada 2 meses. Por quê? Porque se esse IgG ele não baixar, eu tenho que fazer o tratamento para tóxico. E crianças que foram tratadas para tóxico congênito, eu tenho que ficar fazendo a avaliação oftalmológica semestral até a idade escolar, certo? E pronto. Basicamente, em relação à tox é isso. Lembrando que a tox é uma doença de notificação compulsória. Tem que cadastrar tanto a mãe quanto o bebê e ficar fazendo um acompanhamento. E basicamente é isso. Pronto.